de casa pra você significa ficar na cama o máximo possível e abrir o olho só pra ligar o notebook da empresa naquele horário? Esse vídeo foi pensado justamente pra você que tá insatisfeita com a sua rotina no dia de home office. Eu vejo muita gente romantizando o home office como se trabalhar de casa automaticamente significasse melhorar a qualidade de vida. Mas sinceramente, eu acho que depende muito. Depende muito do que a gente escolhe fazer, depende muito de como é esse home office. Hoje em dia, você que me acompanha sabe que eu trabalho de forma híbrida e eu percebi que esse modelo é o que mais me agrada. Justamente porque ele me faz sair de casa, ele me faz ver gente, ele me faz mudar de ambiente, ele me faz ter trocas reais, sabe? Tudo isso eu sentia muita falta quando eu passei um período trabalhando 100% home office. Eram outros tempos, eu morava só, eu trabalhava numa empresa que não tinha sede física, então o time era composto por pessoas que estavam espalhadas pelo país e a gente se falava todos os dias virtualmente, né? Mas não tinha essa troca real e eu sentia bastante falta. Não tô reclamando do time, tá? O time era muito bom, só que pra mim aquele tete a tete faltava. Sem contar que com o tempo mesmo, aquilo começou a mexer muito com o meu psicológico. Lembra que eu morava só. Enfim, quando eu trabalhava 100% home, era época de pandemia. Que nem eu falei, né? Eu morava sozinha também, então era estranho. Mas ao mesmo tempo, eu trabalhava numa mesinha que ficava dentro do meu quarto e no começo aquilo parecia muito bom. Eu podia acordar mais tarde, eu não precisava pegar trânsito, eu podia ficar bem confortável o dia inteiro. Eu podia trabalhar da minha própria casa e principalmente eu poderia trabalhar tipo da casa dos meus pais lá em Brasília ou em qualquer lugar que eu estivesse, sabe? Mas com o tempo naquele trabalho, eu realmente passei a sentir falta de algumas coisas. Eu senti falta de me socializar presencialmente. Eu senti muita falta de sair de casa e o mais estranho de tudo, porque levou um tempo um pouquinho maior pra aparecer, eu comecei a perceber que eu tava preferindo dormir no sofá da sala do que na minha cama. Então isso é bem estranho, né? Só que a verdade é que o meu cérebro ele tava se acostumando já, ele já tava associando que o meu quarto era o meu lugar de trabalho, já que eu passava o dia inteiro lá trabalhando. Tem noção? Assim, era bizarro mesmo. Mas eu tô comentando isso porque muitas vezes a gente normaliza umas coisas na rotina só porque é o que tem pra hoje. Mas o nosso corpo e a nossa mente, eles continuam sentindo aquele impacto. Então, a longo tempo, né, no longo prazo, isso pode fazer diferença real na sua vida. Inclusive, tem uma parte do livro Trabalhando de Casa, da H1N1, que fala justamente sobre a importância de criar essas separações físicas e também as separações mentais quando você está 100% de home office, para que não fique parecendo que tudo está acontecendo ao mesmo tempo e no mesmo lugar, porque senão a gente nunca desliga e nunca consegue descansar de verdade. Você já sentiu isso? Não sei você, mas eu acho que muita gente ainda vive assim hoje, né? Então a pessoa acorda em cima da hora, já pega o celular, liga o notebook, ainda tá meio sonolenta, passa o dia inteiro olhando para essas telas, almoça correndo, encerra o expediente cansada demais para fazer alguma coisa pela própria pessoa, né, por si mesma. E de repente, quando você assusta, você percebe que a sua vida está se transformando unicamente em acordar, trabalhar e dormir de novo. Mas eu acho isso muito perigoso. Sabe, quando a nossa rotina ela começa a girar exclusivamente em torno daquela obrigação que a gente tem para receber dinheiro e pagar nossas contas. Porque assim, o trabalho ele é muito importante, receber bem é muito importante, crescer profissionalmente é algo tão importante quanto, só que a gente não pode deixar que a nossa vida se transforme só nisso. Então é muito importante que a gente comece a fazer coisas que realmente nos faça querer levantar da cama de verdade, que realmente nos faça querer fazer outras coisas além do trabalho. E eu sinto que essa solidão pesa muito no home office, sabe? Pela experiência que eu tive, né? Mas, dependendo daquela rotina ali que você tem, você passa o dia inteiro sem literalmente trocar nenhuma palavra com nenhuma pessoa, né? E tem dias que a casa tá silenciosa demais, tem dias que
a gente sente falta até de uma movimentação na rua. E tem dias que parece que a gente se percebe vivendo um dia após o outro exatamente a mesma coisa num tédio constante, sabe? E sim, esse vídeo saiu dessa experiência negativa passada, que foi quando eu entendi a importância de criar uma rotina funcional realmente antes do trabalho começar. E aí eu não tô falando dessas rotinas perfeitas da internet, eu tô falando daquela rotina que faz sentido pra você e que se ajusta na sua vida real, sabe? Porque o mais legal é quando você se sente uma pessoa com a rotina, antes de ser apenas uma funcionária. Quem me acompanha principalmente lá no Instagram sabe que eu adoro acordar cedo, ler, me exercitar, tomar um café com calma, me arrumar. Quando eu começo o dia fazendo essas coisas que são muito importantes para mim, o trabalho ele para de ocupar o centro absoluto da minha rotina. E sinceramente, isso muda muito a forma como a gente enfrenta um dia difícil no trabalho. Porque é muito diferente eu ter um trabalho ruim a minha vida inteira se resume ao meu trabalho que é ruim, sabe? Eu acho que muita gente acaba sem perceber caindo nesse segundo cenário, de estar muito triste, muito pra baixo, muito brocochô, porque só enxerga o trabalho e tá passando por alguma situação complicada no trabalho. Então assim, de verdade, se você tá se sentindo frustrado com a sua rotina no home office, talvez tenha chegado a hora de se questionar o que existe no seu dia hoje que realmente é só seu. O que no seu dia pode te aproximar da vida que você quer construir, dos sonhos que você quer realizar, da mulher que você quer se tornar. Quando a gente consegue dar ao trabalho o lugar dele, é nesse momento que a gente começa a lembrar que ele existe para financiar os nossos sonhos. Ele não existe para substituir os nossos sonhos. E é por isso que antes de terminar esse vídeo, eu queria te incentivar a olhar para o seu trabalho como o que ele realmente é. Ele ocupa 40% da sua semana. Ele não é o resumo da sua vida. E eu espero de verdade que esse vídeo tenha te feito refletir um pouco sobre como está sendo esse relacionamento com o trabalho. Se você ainda precisar de um empurrãozinho extra para agir em prol dos seus sonhos, vem conferir o vídeo da semana passada. Ele foi exclusivamente sobre hábitos. Eu gostaria muito de receber a sua opinião nos comentários. Top? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!